Boa noite aos amados irmãos, aos amigos, aos nossos conhecidos também, a todos os que nesse momento, mesmo nas suas casas, estão reunidos para juntos podermos louvar e adorar ao nosso Deus. Esse Deus que tem sido maravilhoso conosco, tem sido um Deus presente nas nossas vidas, tem cuidado de nós nesse momento que nós estamos vivendo, e ainda assim o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem realizado tantas maravilhas nas nossas vidas. Então que nessa noite, todos nós juntos, nós que estamos aqui no templo, vocês que estão em casa, que juntos nessa noite nós possamos louvar e exaltar ao nosso Deus. E é maravilhoso poder começar mais uma semana diante do Senhor, e uma semana toda especial, aonde podemos, primeiramente, adorar o nosso Deus, aonde podemos estar juntos, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, e ainda assim poder celebrar também em especial o Dia das Mães, entendendo que o Dia das Mães não é apenas hoje, mas todos os dias, porque as nossas mães, elas têm cuidado, das nossas vidas, têm recebido, essa missão do Senhor, receberam essa missão do Senhor de cuidar, dos seus filhos. E até mesmo aquelas pessoas que não têm as suas mães, saiba que você ainda assim está sendo cuidado. Você está sendo cuidado pelo Todo-Poderoso, que é o Senhor Deus. Então, que ainda assim, você possa sentir também o cuidado de Deus, que é um Pai amoroso nas nossas vidas. Então, que juntos nessa noite nós possamos louvar e exaltar o nosso Deus, mas também celebrar. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos louvar, adorar este Deus maravilhoso, esse Deus criador, que criou os céus, a terra, as nossas vidas, que criou todas as coisas. Então a Ele nesse momento que seja toda a honra e glória. Então vamos nesse momento adorar. Lembrei-me de você, sentir o teu carinho, agindo em meu viver, olhando para os céus, eu vejo a tua mão em milhares de milhões de estrelas espalhadas, só pra sentir o teu poder que ultrapassa os céus, só pra sentir o teu amor, Jesus, e entender a declaração da tua criação. Céus e terra manifestam teu louvor. Andando tão sozinho, lembrei-me de você, sentir o teu carinho, agindo em meu viver, olhando para os céus, eu vejo a tua mão em
almas espalhadas, só pra sentir o teu poder, que ultrapassa os céus, só pra sentir o teu amor, Jesus, e entender a declaração da tua criação. Céus e terra manifestam teu louvor. Só pra sentir o teu poder, que ultrapassa os céus, só pra sentir o teu amor, Jesus, e entender a declaração da tua criação. Céus e terra manifestam teu louvor. Céus e terra manifestam teu louvor. Céus e terra manifestam teu louvor. Amém. Convido os amados que possam, por favor, nas suas casas, abrir suas Bíblias em Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler apenas alguns versículos, né, desse capítulo de Provérbios. Provérbios, capítulo 31. E essa é a mensagem especial que nós deixamos, né, para todas as mães, né, as mulheres, as mães, né, as mães que já são mães há muito tempo, as mães, né, que são mães no seu primeiro ano, né, onde tem muitas irmãs que estão tendo o privilégio, né, de poderem ser mães, né, pela primeira vez, e aquelas mães também que estão esperando seus bebês também, que ainda não nasceram, mas que são mães também. Mas é a nossa mensagem especial para todas as mães, independente da fase que cada uma esteja vivendo, mas que o Senhor possa abençoar a vida de todas, né? Abençoar a missão de cada uma de vocês, que não é fácil, né? Mas que com certeza tem sido uma bênção, né? Na vida de cada uma, né? E nós que somos filhas, né? Que ainda não somos mães, né? Que também possamos manter vivo no nosso coração a esperança de sermos mães como as nossas mães têm sido, né? Para cada uma de nós. Com certeza tem sido exemplos, né, nas nossas vidas. Então, nós vamos ler Provérbios, no capítulo 31, apenas os versos 17, o 25, o 26, o 30 e o 31. Então, o primeiro é o 17, Provérbios 31, 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e rir-se do dia futuro. 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Versículo 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Então, oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Em especial, te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus, e reconhecemos que não somos merecedores de nada, mas que até aqui o Senhor tem sido maravilhoso, tem nos dado o teu amor, o teu cuidado, Senhor, tem perdoado os nossos pecados, tem cuidado, Senhor, das nossas vidas. Obrigado
pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de podermos estar mais uma vez diante de Ti, Senhor, de podermos nos colocar mais uma vez diante do Senhor e assim, como igreja do Senhor, poder Te adorar e Te louvar nesse momento, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor. Obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu, Senhor, realizar no dia de hoje e por essa noite, Senhor, em que estamos diante de Ti. Que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor e adoração, possa falar conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado, por meio da vida do pastor Robson, Senhor. Que juntamente com ele nessa noite, Senhor, possamos entender a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, queremos Te ouvir, Senhor Deus. E Te agradecemos também em especial nesse momento, Senhor, pela palavra lida, Senhor. Por esse texto tão maravilhoso, Senhor, que fala sobre as mulheres. E também, Senhor Deus, Te pedimos que possa estar abençoando, Senhor, todas as mulheres que fazem parte, Senhor, da igreja. Também, Senhor Deus, as nossas amigas também, as mulheres do mundo todo, Senhor. Na missão que o Senhor concedeu a cada uma, Senhor, de primeiro serem mulheres e depois serem mães, Senhor. Abençoa aquelas que já são mães há muito tempo, Senhor. Aquelas que são mães pela primeira vez, que o Senhor também possa estar abençoando, Senhor. Aquelas que estão esperando também a chegada dos seus bebês, que também são mães, que o Senhor assim também possa estar abençoando a cada uma, Senhor. E que o Senhor também possa estar consolando também, Senhor, aquelas mulheres que não têm mais as suas mães presentes, mas que são mães hoje também, Senhor. Mas que o Senhor assim possa abençoar a missão de cada uma. Possa cuidar dos filhos também, Senhor, e possa estar nos ensinando a como filhos e filhas sermos obedientes em primeiro lugar ao Senhor e em segundo lugar às nossas mães. Entendendo, Senhor Deus, o que há na Tua palavra, Senhor, que devemos honrar pai e mãe, e que possamos fazer isso, Senhor. E nós que somos filhas, que um dia, Senhor Deus, por meio da Tua graça, o Senhor possa nos conceder também a bênção de sermos mães, e que possamos ser mães tão maravilhosas como as nossas mães já têm sido, Senhor. Vendo as nossas mães como exemplos, como amigas, como companheiras, Senhor Deus. Depois da missão de mães, que a gente possa ver nas nossas mães essas duas qualidades, de amigas e conselheiras também. Mas nessa noite Te agradecemos por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E já que nós estamos aqui para adorar, nós vamos continuar, adorando ao nosso Deus que é incomparável. Esse Deus que vai além do que nós pensamos, vai além de todas as coisas, mas que nessa noite nosso desejo seja de adorar e exaltar ao nosso Deus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua glória está revelada em nós, expressando Teu amor incomparável. Senhor, Tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada
ti, Senhor incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua glória está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor incomparável, ó Senhor, Senhor formoso és. Senhor, tua face eu quero ver, buscando, pois quando estás, Senhor, neste lugar, tua graça invade-me. Acenda a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro
brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Vamos nesse momento ouvir um pouco da palavra do nosso Deus através do pastor Robson. Oi, meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, esta noite nós sabemos, este domingo é o comemorado o Dia das Mães. Eu quero deixar aqui a homenagem a todas as mães da Primeira Igreja Batista em Canguaretama, que Deus as abençoe, fortaleça e cada dia mais dê a visão dele para essa grande e boa missão que é a maternidade, o ser mãe. O texto e também as mães que estão nos assistindo pelo nosso canal, nós queremos desejar a todas um feliz dia. Sabemos que todos os dias é dia de abraçar, é dia de estar com as nossas mães, mas há um dia especial, e esse dia especial deve ser um dia diferente, com certeza. O texto que eu quero trazer esta noite para os irmãos se encontra em Êxodo capítulo 6, dos versículos 1 ao 9. E é lógico que o contexto é escravidão no Egito, é uma fala de Deus para com Moisés e de Moisés para o povo. Mas o texto, o texto não evidencia só um momento de sofrimento, de gemidos e de escravidão. O texto é muito mais do que isso. O texto ele evidencia a aliança de Deus, o pacto com Deus, as promessas de Deus na vida do povo de Israel, na vida daquele povo de então e nos nossos dias também, com certeza. É o Deus que cuida, é o Deus que tem promessas para nossas vidas, é o Deus da aliança. Nosso Deus ainda hoje é o Deus da aliança na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero que, é lógico, contextos diferentes, mas eu quero ver se a gente aplica isso para a nossa vida. As mães hoje podem aplicar a sua vida, já que o ser mãe é uma missão, e essa missão deve estar embasada, fundamentada na palavra do Senhor, nas suas promessas, na aliança que nós temos com o Senhor nosso Deus. A Bíblia tem, de fato, algumas promessas que elas se cumprem e devem se cumprir na nossa vida, no nosso dia a dia. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, aquilo que nós aprendemos de Deus, passamos para os nossos filhos, e temos a promessa dada na palavra do Senhor, que mesmo que aconteça alguns pormenores na caminhada, que essa criança, ainda quando for velho, não se desviará e estará no caminho. Então o texto é Êxodo capítulo 6, dos versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir,
e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda disse Deus a Moisés: ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esta noite, queremos te louvar, queremos te rogar, ó Pai amado, por todas as mães da Primeira Igreja Batista em Canguaritama. Queremos, ó Pai, te louvar porque tu és o Deus, ó Pai, tão bom para conosco, as nossas experiências que tivemos e que temos com nossas mães, ó Pai, tu nos deste de fato, ó Pai amado, um presente. E queremos em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai amado, cada dia mais as console, as conforte, as fortaleça, que elas possam, ó Pai amado, a cada dia mais ser mulheres servas do Senhor acima de tudo. Quero também te pedir que o Senhor, nesse momento de reflexão da tua palavra, possa ser comigo, Senhor, que as tuas misericórdias possam, ó Pai amado, ser comigo e que essa reflexão seja guiada pelo teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Meus irmãos, diante das imensas dificuldades, os seres humanos, nós seres humanos, muitas vezes temos a tendência de focarmos apenas e tão somente no problema, na dificuldade, no vendaval. E é lógico, é óbvio que é o que nós temos diante de nós. Mas apenas as dificuldades, nós não podemos focar tão somente e apenas nas dificuldades, porque a nossa vida ela não se limita apenas no presente, a nossa vida não se limita apenas nas nossas dificuldades, ao aqui, ao agora. Pelo contrário, a vida do homem é muito mais do que as últimas 24 horas. É muito mais do que o presente. É muito mais do que uma estação. É muito mais do que uma fase. Jesus lá no Sermão do Monte diz: basta o dia o seu próprio mal. Mas nós temos a tendência de fato de passarmos por uma fase, estarmos dentro de uma estação do ano, e que tudo aquilo que está acontecendo conosco, nós clamamos a Deus e pedimos que aquilo termine logo, que acabe logo, e muitas vezes ficamos aflitos. Mas o que nós precisamos entender, e eu repito, que a vida de um homem, a vida do servo de Deus não se limita apenas ao presente, ao agora, ao hoje. O nosso dia é muito mais, a nossa vida é muito mais do que as últimas 24 horas. É muito mais do que uma estação do ano, é muito mais do que uma fase. O povo estava escravo no Egito, e essa conversa de Deus com Moisés é resultado de uma reclamação de Moisés. Você está no capítulo 6, se você olhar um pouquinho acima, tem os versículos 22 e 23 do capítulo 5, que vai dizer: então Moisés, Êxodo 5,
22 e 23 vai dizer: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ou seja, Moisés está numa segunda fase, quando Deus envia Moisés a Faraó, porque a escravidão estava acirrada, era um jugo sobremodo sobre aquele povo. O povo havia clamado. Capítulo 3 vai dizer que o povo clamava a Deus, e diz que Deus ouviu o povo e comissionou Moisés. E agora Moisés volta e diz: Senhor, nada tem resolvido, e eu tenho percebido que o Senhor não tem feito nada para livrar o seu povo. Mas aí Deus se manifesta com grande poder e glória. E quando começa então no versículo 1 do capítulo 2, ele começa então uma conversa com Moisés, dizendo exatamente de como fará aquele povo sair do Egito e por quê. Não só como, mas por que fará aquele povo sair daquela escravidão ali no Egito. O povo de fato não acredita, o povo existe algo, o coração do povo já não estava mais aberto para Deus, a mente daquele povo já estava meia embebida, né? E no versículo 9 diz assim: desse modo, Moisés foi lá e falou para o povo, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Então, logo depois que Deus fala com Moisés, Moisés reclama, Deus fala com Moisés, Moisés vai lá e fala com o povo, mas o povo não atende a Moisés por causa da grande escravidão. Mas Deus se levanta e começa então a falar algumas coisas para a vida de Moisés ali. Interessante perceber que Deus começa no versículo 2, falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E aí é algo importante para nós, porque independentemente de circunstâncias, independentemente de dificuldades, existe um Deus que está soberanamente sobre todas as coisas, e Ele é Senhor das circunstâncias, Ele é Senhor das dificuldades. E Ele diz: olha, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E Ele não diz só que apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando ele diz apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele está dizendo: eu sou o Deus do relacionamento, eu sou o Deus que se relaciona, eu sou um Deus da história, eu sou o Deus que visito as gerações, eu sou o Deus que tenho me mostrado para uma geração, tenho escolhido um povo, a começar por Abraão, depois por Isaque, depois por Jacó. E não só isso, no versículo 4 ele vai dizer: eu também estabeleci a minha aliança com eles. Então Deus é um Deus de gerações, Deus é um Deus que escolhe um povo na pessoa de Abraão. Deus é o Deus que visita gerações, que suas promessas não estão estáticas apenas em uma pessoa, em um momento da história, mas ela vai de pai para filho, e ela vai sendo norteada por Deus, a sua aliança com suas promessas. E aí Deus faz lembrar a Moisés que eu sou um Deus de aliança. E aí é lógico, por que nosso olhar não deve estar apenas, e tão somente apenas, focado no presente? Apenas e tão somente focado nas últimas 24 horas, ou numa estação, ou numa fase da vida. Por quê? Porque se nós focarmos apenas naquele momento, nós temos a tendência muito forte de nos entristecermos, nos amargurarmos, ficarmos totalmente para baixo. E a nossa vida não se resume a isso.
A nossa vida é muito mais do que isso. A vida daquele povo não se resumia a apenas aquele momento de escravidão no Egito, apesar de ser um longo momento. Mas não é apenas aquilo. A vida daquele povo estava baseada e fundamentada em uma aliança com Deus. E havia promessas para a vida daquele povo. Ou seja, a vida do homem, ela tem que, muitas vezes, nos remeter ao passado, para lembrar, de fato, das promessas de Deus, daquilo que, de fato, pode contribuir com o meu hoje. Jeremias, em Lamentações, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que dava esperança àquele povo? As promessas de Deus, a aliança de Deus. Então, Deus não foca apenas no sofrimento do povo, na reclamação do povo, na reclamação de Moisés. O povo está, Faraó então agora está afligindo muito mais o povo, e eu estou percebendo que nada o Senhor está fazendo para livrar esse povo. E Deus diz para Moisés, primeira coisa que ele diz para Moisés: eu sou o Senhor. E é interessante que ele diz, eu sou o Senhor, não apenas no versículo 2. Eu sou o Senhor está no versículo 2, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8. Eu sou o Senhor. Ou seja, no versículo 2, eu sou o Senhor. No versículo 5, ele diz, no versículo 6 ele diz, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. No versículo 7 ele vai dizer, tomar-vos-eis por meu povo e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 8 ele vai dizer, e vos livrarei a terra na qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei com possessão, eu sou o Senhor. E não é à toa, não é à toa de maneira nenhuma, não é aleatoriamente que fala eu sou o Senhor, que o Senhor Deus se manifesta sendo o Senhor, o Deus Yahvé, aquele Deus que cuida, o Deus da aliança, o Deus que tem uma aliança com o povo e jamais se esquecerá dessa aliança com o seu povo. Mas é importante entendermos, é importante que aquele povo entendesse também, que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante daquele peso, diante do braço de ferro de Faraó, Deus continuava sendo Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele Deus que realmente ele diz no versículo 3, apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. E ele é o Deus El Shaddai. E ele é o Deus, o Senhor, o Adonai. É o Deus, também o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança. A primeira coisa que o Senhor evidencia é a sua promessa. Eu fiz uma aliança. Eu prometi. Versículo 4 diz, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ora, todo aquele povo estava escravizados no Egito. Era algo muito difícil para eles. A figura aqui colocada, se os irmãos olharem na sua Bíblia, versículo 6, diz que, versículo 6, portanto diz os filhos de Israel, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. É uma figura como se fosse um animal. O que vai embaixo das cargas? É os animais que carregam as cargas. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Versículo 7, ele vai repetir, tomar-vos-eis por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Isso é a promessa de Deus na vida daquele povo. Então, Israel devia peregrinar, devia viver sob essa promessa, fundamentado nessa aliança com Deus. A aliança era, veja bem, Deus remete aquele povo ao passado, o que fez em Abraão, em Isaque e Jacó, mas que era algo presente, que perdurava. Então não era um passado remoto, não era um passado que ficou lá atrás. Ele prometeu, ele fez uma aliança, e essa aliança era para
naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, e com certeza, no tempo oportuno, Deus cumpriria as suas promessas. Nos versículos 3 e 4, ele diz: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrino. Versículo 3 e 4, Deus fala do passado, quando ele diz: apareci a vossos pais, passado. Versículo 4, com eles estabeleci uma aliança, passado. Versículo 4 ainda, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos, passado e futuro, não passado e presente. Então ele diz: olha, foi feita a aliança, eu prometi aos vossos pais, eu não só apareci a eles, mas também eu fiz uma aliança com eles. E é debaixo desse pacto, é debaixo dessa aliança, é sob essa aliança que a vida de vocês deve ser norteada, a trajetória deve ser referendada por essas promessas. E chegará um momento em que a terra será vossa possessão. É interessante imaginar, irmãos, homem nenhum consegue viver apenas do presente. Ninguém consegue viver, eu acho que é impossível. Talvez consiga viver com medicação, com algumas dificuldades, porque a nossa vida, ela tem seus desafios. As 24 horas tem os desafios, tem os problemas, tem as turbulências, tem os vendavais, e nem sempre os dias são sempre bons. Sempre tem alguma dificuldade a ser vencida. Por isso que nós precisamos refletir sobre o passado e refletir com expectativas sobre o futuro. Algumas pessoas começam cursos, até a academia, né, a faculdade, e não conseguem chegar até o final do curso. Porque olham muito para o passado e focam o seu olhar no presente. E não tem uma expectativa de que lá na frente, tudo isso aqui será vencido e que lá na frente pode vir algo melhor. É lógico que nós estamos falando de pessoas que têm um objetivo, né? Muitas pessoas têm objetivos, mas os objetivos elas se vão no dia a dia por causa dos pormenores que acontecem, das dificuldades, dos dramas, dos problemas que nos somos acometidos. E assim é na vida cristã. Nós não podemos parar por causa de um simples problema. Não podemos parar porque um simples confronto. Assim é o ser mãe, assim é o ser pai, assim é a família, assim é a igreja. Quantos desafios, quantas dificuldades, mas todas elas vencidas, por quê? Porque Deus tem promessa para as nossas vidas, para a vida da nossa família. Deus tem promessa e nós vivemos numa expectativa de que dias gloriosos virão. Que os dias que hoje parecem verdadeiros desafios, que não insistem em não nos deixar e que aparentemente parece que não vamos ultrapassar essas dificuldades, lá na frente nós vamos olhar para trás e perceber que nos momentos que nós não conseguimos andar lá atrás, caminhar, nós podemos olhar para trás e ver que nós caminhamos e perseveramos simplesmente pelas promessas de Deus na nossa vida. Porque o Deus que promete, Ele cumpre porque Ele é fiel. E aí Deus estava acentuando isso na vida daquele povo. Eu já disse aqui que, lógico, que ali não era uma simples estação do ano. O povo estava, de fato, escravos há muito tempo.
e que eles queriam se libertar, e que era algo impossível, no olhar humano, era algo impossível deles serem libertos do braço forte de Faraó. Mas, quando eles dizem, quando no versículo 9, que Moisés fala aos filhos de Israel, e eles não atendem a Moisés no versículo 9, a Bíblia nos diz que é por causa da ânsia de espírito e por causa também da dura escravidão. Então eles não conseguem de maneira nenhuma refletir. Eles estão embebidos de fato naquele grande problema e não conseguem de maneira nenhuma serem reflexivos a ponto de olhar a aliança, olhar as promessas de Deus e de fato dizer: não, realmente a coisa vai acontecer porque Deus prometeu e assim ele vai cumprir. Ora, Deus sabia da situação daquele povo? Sim, com certeza. Versículo 5 ele diz: ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Ou seja, Deus não estava aquém da situação. Deus não é o Deus que está em seu alto sublime trono e que não se compadece, ou seja, não olha para o seu povo. Deus não é o Deus que esquece a sua aliança, mas é o Deus que sabe do sofrimento do seu povo, sabe do gemido do seu povo, compreende e entende, e na sua frente está a sua aliança. Está a sua aliança. É assim que Deus vê o grande povo. O que é que Deus termina falando para Moisés? Versículos 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Esta era a palavra de Deus para o povo, e esta foi a palavra que Moisés falou ao povo. O que é que acontece quando Moisés fala ao povo tudo isso que o Senhor falou para ele? Veja bem que o versículo 9, vou repetir: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam. Por que eles não atenderam? O próprio versículo 9 diz: pela ânsia que ele tinha de espírito e pela dura escravidão. Ou seja, eles estavam cheios do presente, eles não conseguiam mais refletir sobre o passado, muito embora Moisés acabasse de falar para eles sobre tudo que o Senhor tinha falado, relembrado, porque promessas e aliança se relembra, não se ensina, se relembra. E eles não conseguiam também refletir, ter expectativa no futuro, porque eles estavam cheios do presente. Eles estavam com ânsia de espírito, porque a escravidão era uma dura escravidão. Meus irmãos, é lógico que depois, todos nós sabemos, é uma caminhada do povo de Deus com Moisés, e sempre Deus direcionando todo aquele povo. E de fato nós sabemos que Deus tira aquele povo com grande poder das mãos de Faraó. Eu só queria lembrar para os irmãos o seguinte, que a vida cristã, de fato, ela na vida desse povo aqui, eles não estavam tão confiantes, mas Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de aliança, e a partir dele ele faz.
Ele é um Deus fiel. Quando aquele povo titubeou, Deus continuou com sua fidelidade. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel às suas promessas. Mas é interessante, nós precisamos tirar essa lição no sentido de que, quando nós não confiamos, quando nós não acreditamos, quando de fato nós não temos aquela firmeza na aliança com Deus, nós sofremos muito mais. Nós ficamos muito mais no presente do que de fato a expectativa do futuro. Quando Jeremias, ele não tinha como ser guiado, andar, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, isso, com certeza, a vida cristã, ela deve ser referendada pelas promessas de Deus, pela aliança de Deus com o seu povo e também as expectativas de suas promessas. Que isso nunca fuja, né, ao nosso coração, à nossa mente, seja no que toca à vida da igreja, seja no que toca à vida na casa, na família. Hoje, dia das mães, que as mães entendam, né, compreendam que por mais dificuldade, por mais problemas, por mais situações difíceis que possam aparecer ou que você esteja vivendo, mas nossa vida não se limita às últimas 24 horas, nossa vida não se limita a uma estação do ano, nossa vida não se limita a uma fase. A nossa vida é muito mais do que isso. A nossa vida, Deus nos remete ao passado, com sua aliança, com seu pacto conosco, e no presente nós olhando a nossa realidade, vendo que de fato não é nada fácil, como aquele povo de fato via, né? A dura cerviz, a dura servidão, a escravidão ali no Egito. Aquele povo via, mas ele precisava ir um pouquinho mais à frente e da aliança com Deus, ele olhar para o futuro e saber que as expectativas eram que dias melhores com certeza viriam na vida daquele povo, como diz no versículo 4, que diz: para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrino. Aquela terra de fato foi a terra que todo aquele povo, os herdeiros, né? Os filhos, né? Todo aquele povo herdou, entraram na terra, porque Deus promete. Deus, quando promete, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Então, que isso seja uma verdade bem firmada, fixa no nosso coração e na nossa mente. Que nós, por mais que estejamos diante de desafios, nunca devemos esquecer. Devemos viver, de fato, a aliança de Deus nas nossas vidas, agora na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nova e eterna aliança. E que possa ser verdade, uma verdade que possa alumiar, que possa de fato nos guiar a cada dia e que vivamos dias para a glória de Deus. Que Deus seja de fato a todo dia, a todo momento, mesmo nas fases, nas dificuldades da vida, que Deus seja glorificado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Deus toda a honra e glória em nome de Jesus. Amém e amém. A equipe de louvor e a equipe termina então o nosso culto com a palavra de oração. Deus abençoe a vida de todos. Uma boa semana. Vamos encerrar o culto dessa noite ainda louvando o Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua majestade. Pois o Senhor é minha força e esperança. Independente de dor e aflição, devemos ainda continuar a louvar esse Deus. Toda a honra, toda a glória
todo louvor seja dado a Ele. A minha força e esperança, mesmo na dor ou na aflição eu te louvarei. Senhor, tu és a minha força e esperança, mesmo na dor ou na bendirei o teu nome pra sempre. Tuas maravilhas e misericórdias renovam-se a cada manhã. É glória, aleluia, aleluia, ao nosso Deus e Pai. Pois o Senhor é digno de todo louvor. Glória, aleluia, aleluia, ao nosso Deus e Pai. Pois o Senhor é digno de todo louvor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome pra sempre. Pois o Senhor é digno de todo louvor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome pra sempre. Pois o Senhor é digno de todo louvor. Pois o Senhor é digno de todo louvor. Senhor Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, na tua presença, ó Deus, esses momentos, Senhor, de louvor, de adoração, Senhor, de aprendizagem, Senhor, da tua palavra, que fique guardada em nossos corações, ó Pai, que a semente fique plantada e ela se frutifique, ó Deus. Ó Deus poderoso, fica conosco, nos leva na tua santa paz, na tua proteção. Em nome de Jesus, amém.